Fala galera, começando aqui a nossa aula de revisão geral da recuperação de NBAZ. E aí, ó, no quadro, professora, cadê o professor Jefferson? Vai aparecer aí desesperadamente, ou inesperadamente não, desesperadamente não, Inês. Galera, joga no quadro, joga lá no quadro a nossa aula, essa é a nossa aula 17.1. Vamos lá? Ok, essa aula nós vamos falar sobre a revisão, o estudo, tudo que a gente viu, né? A gente falou sobre o estudo da NBAZ, a mão de obra no campo, sistemas agroflorestais, agropecuária, pecuária, muita coisa. Pecuária em Rondônia. Professor, vocês vão colocar tudo isso na prova? Não, calma, deixa de desespero. Apicultura, piscicultura, sistema de criação de peixe, manejo de rã. Eita, e teve jacaré, teve codorna, teve avestruz, tudo no manejo. Criação de frango de granja e de caipira, tá bom? Na aula 1, quando a gente falou sobre esse estudo, o que estuda o NBAZ, como que é a agroecologia, o que é a zootecnia, falamos dessa diferença de preservação e conservação. Então, a agroecologia é uma das ramificações, né, professor, da NBAZ, onde a gente vai estudar aí as culturas, a agricultura, né, no seu aspecto ecológico, no seu aspecto de benfeitoria de tudo que a gente utiliza dos recursos, né, como o solo, a água e a qualidade, mantendo a qualidade desses alimentos. E aí a gente falou também da zootecnia. A zootecnia que é o estudo de todos esses animais, dessas criações que envolvem aí a NBAZ. Quando a gente falou de preservação e também de conservação, a gente tem que lembrar que preservar algo é manter intocável, é deixar ali porque tem uma delicadeza a mais, ela tem um ponto sensível, então a gente tem que preservar, deixar ali para que a gente não tenha nenhum prejuízo, nem na flora, nem na fauna, nem no solo, nos recursos como um todo ali naquele ambiente. E aí quando a gente fala de conservação, a gente tem uma lei, né, a lei do Código Florestal, 12.651, onde a gente fala de utilizar-se, né, fazer uso de determinados ambientes, mas desde que você mantenha uma consciência ambiental, ou seja, uma consciência de que você precisa, vai utilizar, vai, mas você precisa minimizar o possível dos danos que você podem acontecer nesse ambiente. Certo? Então, essa consciência ambiental é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida, porque os nossos recursos, infelizmente, eles estão chegando ao fim. Mas a gente não viu só isso, né, professor Jefferson? Perfeito. Aí a gente tem o conceito aí, a agroecologia, tem comunidades básicas, análise dos ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla, visando maximizar a produção e otimizar os ecossistemas totais, incluindo seus componentes, como os sócios culturais, os econômicos, técnicos e ecológicos. Então, todos esses aspectos são trazidos para a nossa compreensão aqui dentro dos estudos agroecológicos, tá? Zootecnia, ciência que estuda os conhecimentos no controle de animais, aumentando a qualidade e produção, considerando o quê? As criações, mas enfatizando a reprodução, o seu melhoramento genético e a alimentação de cada grupo desses animais. Na aula 2, professor Jefferson, Aula 2 falamos de mão de obra no campo. Mão de obra no campo, mão de obra familiar e a qualificação dessas mãos de obras. Então, o trabalho da mão de obra, ela pode ser dividida em mão de obra direta, mão de obra indireta e mão de obra qualificada. Então, pessoal, quando a gente fala mão de obra direta, é aquelas atividades já realizadas pela própria agricultura familiar. A indireta é quando você pega e faz uma administração da direta. Você além pode sim ter passado pela mão de obra direta, mas só que você administra essa parte. Já a mão de obra qualificada, não. A mão de obra qualificada ela já é mais especializada, é pontual para uma determinada característica. Exemplo, inseminação artificial. Exemplo, padronização de produção e plantação. Então, ela é mais direcionada para um determinado instante ali do processo de criação. Vai exigir aí, profissionais especializados naquela área, né?
Aula 3, sistemas agroflorestais. Nós falamos aí sobre os SAFs, né, utilizados aí para a recuperação ambiental e falamos da classificação desses sistemas. Então, os SAFs, eles são áreas onde você pode fazer a criação ou usando espécies nativas florestais, você pode utilizar a pecuária, ou seja, a criação de algum animal dentro desse sistema, e também você pode utilizar a agricultura. Você pode usar os 3? Pode, ou você pode usar simplesmente 2, tá? Então, dentro dessa classificação, nós temos o silvopastoril, que é as espécies florestais e a criação animal, a silvoagrícola, que é a criação de vegetais, de porte, né, para madeira, produção de madeira e agricultura, e o agro-silvopastoril, que são os 3, a criação animal, a agricultura e a silvicultura. Bom, quando a gente fala de SAFs, a gente está falando de uma recuperação de áreas que foram degradadas. Então, você vai melhorar a qualidade desse solo quando você fez uso, por exemplo, desmatou ali para fazer a monocultura, né? Então, trazer uma técnica que tem sido benéfica para a produção e também para o meio ambiente. Ok, aí aqui a gente teve a definição, né? A agroecologia e os SAFs objetivam otimizar as interações que ocorrem entre as árvores, cultivos agrícolas e os animais, garantindo assim a diversidade de produtos, reduzindo a dependência por insumos externos e reduzindo os impactos ambientais. Desta forma, os SAFs, quando inseridos num contexto agroecológico, vão contribuir de forma significativa para o desenvolvimento equilibrado desses agroecossistemas. E na aula 4.1, prof... Agropecuária. Professor, agropecuária? Sim, nós vimos agropecuária. O que é agropecuária? O que produz agropecuária e como está a agropecuária no Brasil? Perfeito. E aí, ó, a agropecuária. O que é agropecuária? Agropecuária, pessoal, são as atividades realizadas em detrimento à produção de algo. Exemplo, quais são os ramos, os braços da agropecuária? Criações. Quais são os ramos da agropecuária? Plantações. Então, a agropecuária tanto tem prática de produzir vegetais, quanto criar animais para um determinado produto. Os sistemas agropecuários, aí você pode criar, sistema agropecuário, criar dentro do sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Isso é válido para vegetal também? Me dá um exemplo de intensivo para vegetal, professor, porque para mim era tudo extensivo. Hidroponia. Hidroponia é considerado intensivo, porque o solo tem os nutrientes, mas como a hidroponia é totalmente aquática, então ele é intensivo. Tem que tomar muito cuidado lá no tanque, que vai fornecer a irrigação. Perfeito. Então, a agropecuária no Brasil, né, na sua linha do tempo, tem aí a produção intensa e massificante de café, açúcar, isso no início. E depois teve esse processo mais de integração, né, com pomares, grãos, bovinos. Claro, tem a sua garantia em relação ao quê, professor? Quais são os produtos, né, que são sinalizados que melhoram o PIB, nosso PIB? Não só grãos, sucos, mas é o que também, professor? Não só produto de origem vegetal, mas o produto de origem animal, tá? Bovino, frango, milho, suíno, e isso também está relacionado, não é só vender grãos para assim, alimentação, mas grãos para fazer ração, vender grãos para realizar também a ração e produção. Não entendi, professor. Quando tu vai no supermercado, tu tem o quê? Feijão. Feijão é grão. Mas se tu for pegar o feijão para plantar, é semente. Semente é uma coisa, grão é outra. A gente não come semente, a gente come grão. Perfeito. Aula 5, falando de pecuária. Isso, a outra aula era agropecuária. Isso. Agora, o que é pecuária? Agora é só pecuária, né? Modalidades na produção pecuária e o meio ambiente. Bom, quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de criação animal. Perfeito? Para produção. Produção de quê? Carne, leite,
ovos, e aí a gente nas últimas aulas, né, da unidade falou sobre pelagem, tem várias penas. Óleo. Olha uma coisa da estruticultura, tem o óleo da avestruz. Exatamente. Então a pecuária ela tem ramos de criações, né? A gente viu a piscicultura com as suas características. O jacaré. O jacaré, a abelha. Então, tudo isso é pecuária, pessoal. O que é pecuária? Pecuária é quando você consegue pegar um animal, criar ele dentro de um processo, te garante em menor tempo um determinado produto. Perfeito. Tá bom? Aí nós também temos as modalidades extensiva e intensiva. Isso, que é intensivo, isso vai de acordo com as necessidades. Só uma coisa, pecuária e o meio ambiente. Lembra, quando a gente fala de pecuária e meio ambiente, nós temos uma pecuária, um exemplo, vamos ver outra, a pecuária da galinha agroecológica, pecuária do boi verde, que são totalmente manejos, quando eu falo manejo nutricional, principalmente é o nutricional, com coisas naturais, nada. Não é agrotóxico que eu estou falando, é conservante. Não tem ração, não tem conservante. Tudo natural. É tudo natural, Tatá. Certíssimo. Bem, professor, nós vimos lá, tem um nicho para isso? Tem um público? Tem. Aula 7, nós falamos de apicultura. Ele, conceito de apicultura, aspectos biológicos da abelha, criação, sistemas de criação. Eu acho muito bom quando a gente fala desses aspectos biológicos, né? Como biólogo, a gente puxa para o nosso lado, obviamente, porque a gente realmente precisa saber quais são as necessidades que precisam ser atendidas por essa minha criação. Principalmente quando o animal, o exemplar, além de ser um animal exemplar, ele é um biosinalizador e ele é um protagonista, né? Porque ele é o polinizador de tudo isso. Exato. Muito bom. A apicultura é a atividade da criação dessas abelhas, denominadas apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil da Europa por imigrantes, né? Aí a gente viu que existem tipos diferentes, uma morfologia diferente para cada um grupo dessa sociedade. Isso. As rainhas, os zangões e as operárias. Que é importante a gente saber o comportamento e essa estratificação para quê? Para a gente consiga adequar dentro de um determinado sistema de produção. Né? Perfeitamente. O papel é de cada um. O operário vai trabalhar pra caramba, dando limpeza, os faz serviço interno e externo. Não, mas a operária, lembra? Só a operária, ela é várias estratificadas. Tem uma operária que é só de limpeza. Mas calma aí. Ela limpa o quê? O berçário. A outra limpa o quê? O setor da rainha. E a outra limpa o quê? A região de fora da colmeia. Então, tem estratificação dentro da própria operária. Tem operária que não limpa, tem operária que só vai colher pólen, elas vão colher. Tem operária que fica só sobrevoando lá a colmeia, que são as sentinelas. Então, tem vários tipos de operária. A rainha reproduz. Isso, a rainha... A fecunda. Isso. Tem uma quantidade de rainha, professor? Não, é só uma em fase adulta. Só que tem as rainhas que ficam ali em stand-by, tá? Que aí qualquer coisa que aconteça com a divisão. Então, olha lá, o local a ser escolhido para a instalação do apiário, que é o local onde eles vão ser colocadas as caixinhas, né? Que você vai colocar a sua criação. As normas devem considerar o quê? As normas de segurança para as pessoas e os animais. Então, existe uma vestimenta, existe todo um cuidado de roupas, até a cor, né, professor? O cheiro, barulho. A cor do EPI é branco. E o apicultor que for vestir indumentário, o EPI não pode usar perfume, não pode usar batom, não pode ter tomado banho com shampoo que deixa um cheirinho gostoso no cabelo. São normas. Outra, segurança. O apiário tem que estar... A gente vai falar disso, né? A gente falou disso. Tem que estar uma certa a 500 metros de uma determinada criação, outra criação, não pode estar muito perto da BR, tem que ter um distanciamento, né? Tem que estar fora do raio de ação. Aí na aula 8.1 nós falamos sobre a piscicultura, é a queridinha também da nossa sala, né? Fora os bovinos, né?
Piscicultura de Rondônia, sistemas de criação. Vamos embora. O estado de Rondônia é considerado o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com aproximadamente 65 mil toneladas ano. Olha que legal. O ranking de produção do estado é para o tambaqui, 90%, o jatuarana, 6% e o pintado, 2%. Menino, tá caindo. Pirarucu, 2%. No sistema de criação, professor, nós falamos aí do extensivo, do intensivo e do super intensivo, professor. Isso, tem sistemas de criação. É muito semelhante com o sistema de intensivo e extensivo. Mas em relação ao quê? É em relação A instalação. à lâmina d'água. Por exemplo, você tem sistema extensivo. Ele está lá, solto. Claro, uma represa, como é que fala? Açude, mas não tem controle algum. Agora, o intensivo. Vamos aqui, ó. O intensivo, tá vendo esse aqui? Esse? Eu coloco uma grade, uma gaiola de metal aqui dentro. Aí tá preso só nessa região. É o intensivo. O super, por quê? O super intensivo aumenta a quantidade, subdivide, aí não tem grade, não é uma grade, uma gaiola que eu coloco. Eu faço como se fosse mureta, só que são comunicantes, essas muretas. E isso aqui é um fluxo de água, um rio. Olha só, é uma forma de integração. Aqui, ó, represa. Aqui é um rio. Só que aí você faz um fluxo que você não atrapalha a qualidade dessa água, mantém o pH. E quem é que vai falar para você que você está mantendo a vida daquela água? O próprio animal que tu está criando, porque ele também é um sinalizador. Sim, perfeito. Sistema de criação de peixes, também enfatizamos aí os tanques rede, né, e a reprodução. Tanques rede é o conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até que eles cheguem ao peso ideal para comercialização. Isso. Vimos que existem muitas vantagens nessa atividade, mas a piscicultura exige do produtor conhecimentos técnicos para um bom manejo. A reprodução é um dos aspectos de atenção, né? Na fase reprodutiva da piscicultura, há a produção de alevinos, o qual exige escolha dos reprodutores e as suas matrizes. O ideal, neste caso, é que ambos sejam de culturas diferentes, para evitar o quê? Os cruzamentos consanguíneos. Variabilidade genética e a resistência. Na aula 10.1, o professor falamos das rãs, sistema de criação e manejo de produção. Aqui é importante a gente observar que a criação mínima, para começar, tem que ter quantos? De 50 a 60 fêmeas para 30 machos, tá bom? Aí, ó, nós temos um retorno, para quem está iniciando, leva 2 anos, tá? E cada fêmea produz, em média, 5 mil ovos. Qual é a raça aí, professor? Rantouro. É a Rantouro. Rana catesbiana. E aí nós temos a estrutura das instalações, que são divididas por setores, e cada setor é específico manejo. Então, tem um setor de reprodução que tem as baias dos reprodutores que são separados. Só que ele tem uma baia para acasalamento e um setor de girinagem. Depois um setor que é a baia inicial de desenvolvimento e metamorfose. E depois nós temos aí a baia de terminação, para ganhar o peso e depois para o abate. Perfeito. Na criação dos jacarés, falamos aí da produção e do mercado. Como em outras atividades de criação, o manejo de jacarés pode ser realizado de 3 formas: o ranking, o farming e o harvest. Cerca de 30% desses ovos postos anualmente por cada fêmea. As fêmeas têm o hábito de circular em torno do ninho para proteger e ajudar durante a eclosão. Nós falamos de todo, né, o acasalamento, a dança ali, o cuidado, né, que as fêmeas têm em relação ao sininho, a escolha, a seleção do local desse ninho, se for aí num ambiente extensivo, né? Falamos, posso passar, prof? Posso. Criação de codonas. Então a gente falou o que das codoninhas? Os principais fatores que vão contribuir para a criação dessas aves é o rápido crescimento dela, maturidade sexual também precoce, a alta produtividade, grande número de aves em um pequeno espaço. A gente lembra das de grande que a gente estava falando,
que cabem 5, né, dentro daquelas gaiolinhas, aqui já cabe bastante. Longevidade na produção, baixo investimento, rápido retorno financeiro e excepcional sabor exótico. Outro dia o cara falando manejo e criação de avestruz. Aí nós vimos aí os principais aspectos. Pode passar, tá? Então, quais são os principais? É a carne, o couro. Do couro nós temos a plumagem e também temos o sistema de criação. Pode passar, tá? Nós falamos aí que é importante, pessoal, quais são esses dois sistemas? Então, os sistemas utilizados é o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. Professor, para nós, como eu vou escolher qual desses 3 sistemas? Através do levantamento da sua área. Fiquem aí fazendo as suas avaliações. Boa sorte, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Boa prova.